Eu não quero falar algo específico, um exemplo, tipo, a atenção que você dá aos seus estudos, ou a atenção que você dá ao seu trabalho, sabe? Eu não quero falar dessa forma, então eu quero deixar isso bem aberto e falar a situação, e daí você cria uma situação na sua cabeça, tenta imaginar, para que isso também é um exercício, para que você entenda melhor aquilo que eu tô falando. Porque se você criar uma história, uma imagem na sua cabeça sobre aquilo que eu tô falando, você vai ter uma atenção muito melhor. Quando a sua atenção ela se relaciona com não só o pensamento, mas aquele pensamento você começa a pôr imagem. Então quando você começa a relacionar imagens com a atenção que você tá dando, não só imagens, textos também, comportamentos, você vai conseguir ter uma atenção muito maior do que só tentando prestar atenção. Pessoas são formadas por... As pessoas são geradas, né, na mulher, certo? E você pensa que aquela pessoa, a personalidade da pessoa, o comportamento que ela tem, você pensa que aquele tipo de comportamento que a pessoa tem é por conta do DNA. É por conta do DNA, porque a pessoa nasceu daquele jeito. Mas na verdade, a sua personalidade, o seu comportamento, ela depende de outros fatores externos, não só o seu DNA, a sua genética. Na verdade, o seu DNA e a sua genética, eles vão fazer parte da formação da sua personalidade. Mas o ambiente que você vive, o clima que você vive, como você vive nisso tudo, e óbvio, esses dois fatores juntamente com o seu DNA, eles vão determinar a sua personalidade. E a sua personalidade está totalmente relacionada à sua atenção. Porque eu disse, aquilo que você dá atenção é exatamente aquilo que você vai ter. Então a sua atenção, ela vai se conectar com outros aspectos da sua mente, outros aspectos pessoais seu. Como? A sua personalidade. Então a sua atenção, ela vai depender da sua personalidade. A sua atenção, ela vai falar sobre como você se comporta socialmente. Porque tá tudo relacionado. Não tem como você falar sobre atenção sem falar de percepção. Não tem como você falar de percepção sem falar de personalidade. Ou falar de personalidade sem falar do ambiente que você vive, do ambiente que você trabalha. Porque tá tudo conectado. Então se você começa a falar de um assunto, às vezes eu vou lá longe, eu vou em algum assunto que parece que não tem nada a ver, mas na verdade eles são muito ligados, porque vocês já ouviram isso em algum lugar, que tudo nesse mundo é conectado, tudo nesse mundo é unidade, porque tem várias respostas para isso. Por que tudo nesse mundo é conectado? Por causa da frequência, que é tudo energia, as moléculas são todas conectadas. É isso também. As moléculas são todas conectadas, nós somos feitos de moléculas e tal. Mas não é isso a explicação. A explicação aqui mais concreta, eu não estou falando mais desse sentido espiritual. Eu estou falando mais do sentido humano aqui nosso. Então, como que eu vou falar de personalidade sem falar de percepção? Como que eu vou falar de percepção sem falar de atenção? E assim sucessivamente, não tem como. Sabe? Não tem como. Então, os assuntos às vezes eu falo, às vezes eu vou lá longe, eu explico algo, falo uma história, mas é tudo... Como que eu posso dizer? Um complemento daquilo que eu tô falando. Eu espero que vocês entendam. Então, sobre atenção, dê atenção àquilo que você quer. Dê atenção àquilo que você quer, àquilo que você gosta. Tenha uma percepção maior sobre a vida, sobre o ambiente que você vive, sobre o que você faz. Você vai se entender muito melhor. E muitas das vezes, o que acontece? A gente culpa muito fatores externos. E a gente acaba não olhando para os nossos comportamentos, para as nossas virtudes, para as nossas percepções, para a nossa atenção. Então se a gente não olhar, se a gente só olhar para fator externo, uma hora a gente vai acabar... Uma hora não, muitas das vezes se a gente só olhar para fator externo, a gente vai acabar tendo uma visão errada daquilo que acontece ao nosso redor. Porque aquilo que acontece ao nosso redor
como a gente vai ver isso depende da nossa percepção, depende da atenção que a gente dá àquilo. Então, se isso depende da nossa percepção, como a gente vê o mundo, se como a gente vê o mundo depende da nossa percepção, então o que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente que a nossa percepção vai ditar como a gente vê o mundo. Então, se a gente vê o mundo de maneira estranha, a gente sempre culpa fatores externos e a gente nunca olha para nós mesmos. Não, isso também, eu acho que isso não seria não ter empatia, mas eu acho que ter empatia é outra coisa. Mas isso eu acho que se encaixa em não ter empatia. A sua percepção vai ditar aquilo que você vê. Então, se você culpa sempre fatores externos e não olha para si mesmo, isso é sua percepção. É que, infelizmente, você não quer ver, que muitas das vezes a gente não quer saber que a gente está errado ou que a gente fez algo errado. Então, a gente pula essa etapa. Então, a nossa percepção diz que, ok, foi fatores externos, ou culpado da situação, culpado disso, culpado daquilo. Muitas das vezes é a gente. Então, se a gente só olhar para fatores externos, a gente vai acabar tendo uma percepção muito errada do que acontece realmente. E daí, se a gente buscar mesmo o que acontece, se a gente focar nossa atenção naquilo, você vê que a gente só vai focar por quê? Porque é do nosso interesse, a gente tem conhecimento sobre aquilo. Então, se a gente focar a atenção, a gente pode melhorar nisso. E agora que você está ciente de que a sua atenção vai ditar como você percebe o mundo, tomara que você comece a olhar de diferentes formas o mundo ao seu redor, porque o primeiro passo para mudar é você mudar a sua forma de enxergar, é você mudar a sua forma de perceber o seu ambiente, o seu ambiente que eu digo é onde você mora, é com quem você se relaciona, com quem você mais passa tempo no seu dia, com quem mais você passa tempo no seu dia, com quem você trabalha, enfim, esses é o ambiente que você vive. Isso que você tem que se basear na hora de fazer essa análise, na análise da sua percepção. Lembra de uma coisa, a sua percepção vai ditar como você vê o mundo. E da forma que você vê o mundo é aquilo que você tem no seu subconsciente, é aquilo que está dentro da sua mente. E aquilo que está dentro da sua mente, gente, é aquilo, como eu disse, aquilo que está em cima é embaixo. Como é em cima é embaixo, assim como é embaixo é em cima, vice-versa. É porque o nosso pensamento dita a nossa realidade, e a nossa realidade, consequentemente, ela vai ditar o nosso pensamento.